Hoje é dia 5 de julho de 2021. O apóstolo João, em seu Evangelho, no capítulo 17, no verso 3, ele faz uma afirmação simplesmente maravilhosa. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É interessante pensar e é interessante considerar que Jesus está falando da vida eterna. E ele fala que é conhecer Deus, conhecer Jesus. Porém, não é o conhecimento que você adquire lendo. Não é aquilo que nós chamamos de um conhecimento intelectual. Mas é um conhecimento que é resultado da obra redentora do Espírito Santo em nossa vida. Quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque nós não cremos em Deus. Da justiça porque Jesus realizou uma obra na cruz do Calvário em nosso lugar. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Mas é interessante pensar que o Espírito Santo nos convence do pecado da incredulidade. Uma pessoa pode ler a palavra de Deus, pode achar realmente suas palavras maravilhosas, mas não crê. Portanto, conhecer a Deus, conhecer a Jesus, é algo que muda a nossa vida. Mas é um conhecimento que é resultado da ação do Espírito Santo na vida do pecador. Portanto, nós podemos dizer, conforme o verso 3 do texto que eu li, que vida eterna é conhecer a Deus. Mas olhe bem como João diz, conhecer a Deus como o único e verdadeiro Deus. Há religiões que também dizem que creem em apenas um Deus. A diferença é que esse Deus minúsculo não é verdadeiro. O único e verdadeiro Deus é aquele que se revela a nós através da sua palavra. Conhecemos a Deus através das Escrituras, através da ação do Espírito Santo que nos dá o entendimento, a iluminação para ler, crer e praticar a palavra de Deus. Mas também a vida eterna consiste em conhecer a Jesus que foi enviado por Deus. Isso significa crer na obra que Jesus fez ali na cruz em nosso lugar. Quando ele morreu numa cruz para nos dar a vida eterna. Ele morreu em seu lugar. Ele morreu para resgatar você de uma situação terrível. Por exemplo, pense bem, Jesus com a sua morte livrou você da ira de Deus, da culpa e da condenação do pecado. É uma obra simplesmente fantástica que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo realiza em nossa vida. Essa vida eterna com Deus, ela tem início para nós no nosso arrependimento. E esse arrependimento é uma obra do Espírito Santo em nossa vida. Quem se arrepende somos nós, pecadores. Mas quem nos leva a esse arrependimento é o Espírito Santo, que atua em nosso coração, quebranta o nosso coração e faz de nós uma nova criação em Cristo Jesus. A vida eterna, ela é tanto para o justo como para aquele que não crê em Deus, o ímpio. Todavia, ela não é igual. Uns irão para o sofrimento eterno, um sofrimento que jamais terá fim. Outros, aqueles que creem que Deus é o único e verdadeiro e que Ele enviou Jesus, viverão a vida eterna com Deus. Você crê nesta verdade? Você conhece mesmo a Deus como o único e verdadeiro? Você crê
que Deus enviou Jesus para morrer em seu lugar. Que a graça de Deus nos sustente neste dia. Amém.